Fala pessoal, voltando aqui então na construção do nosso modelo, né? Esse aqui é o modelo que a gente parou lá na aula 6, o modelo 3. Recapitulando um pouquinho, a gente tem uma entrada de matérias-primas aqui, que elas são, né, categorizadas de A até F, depois elas passam por alguns processos. Aqui no estoque intermediário a gente tem uma divisão dessas matérias-primas que vão ser para cada tipo específico de inspeção. E aí o tempo de processo da inspeção também está relacionado com a pesagem que elas receberam lá atrás, no processo de pesagem. Chega para o estoque de produto acabado e aí a gente faz uma checagem no final para determinar se os produtos vão ser rejeitados. E aí a gente tem algumas condições aqui, né? Para o produto tipo A e B. E se os produtos vão ser aprovados, que ele vem para esse estoque de produtos aprovados. Bom, continuando agora, o nosso desafio aqui no nosso modelo 4, né? Então vou salvar aqui como modelo 4. Aula 7 agora. Então no nosso modelo 4 aqui agora, o que nós vamos ter é o seguinte. A gente passa a ter aqui no nosso processo operadores. Então, ó, se vocês olharem, ele já abre aqui algumas opções para a gente escolher que tipo, né, personalizar. Essa questão da personalização eu vou deixar para a curiosidade de vocês, então vocês podem, na hora que adicionarem aqui o operador, tá vendo? Ó, a gente vai adicionar 1, 2, 3, um para cada processo, né, de inspeção. Na hora que a gente clicar no operador aqui, a gente vai ter, assim como todos os outros recursos do software, a gente vai ter várias características dele aqui. Então a gente vai poder acompanhar as estatísticas, a gente vai poder acompanhar template, a gente tem aqui o visual dele, né? E aí aqui você vai trocar a camiseta, cor da camiseta, essas coisas. E aqui também, ó, Person Visuals. Você vai poder escolher aqui o tipo de operador, a cor de pele, raça, essas coisas todas. Tem até um zumbi aqui que dá para colocar, vou deixar um zumbizinho aqui para a gente brincar. Mas essas são questões menos importantes para o processo, né? Olha o zumbi aqui, ó. E aí eu vou deixar por conta de vocês fazerem de acordo com a curiosidade de vocês. Então eu vou aproximar ele aqui da inspeção A, que esse vai ser o operador 1. Aí aqui a gente vai ter o operador 2, que vai ser responsável pelo processo de inspeção B. E a gente vai ter o operador 3, que vai ser responsável pelo processo de inspeção C. Bom, o que a gente quer fazer então? Nós precisamos dizer para esse processo de inspeção A que ele vai ser conduzido pelo operador 1. Então, eu primeiro preciso criar a conexão, né? Então eu venho aqui com a letra S, clico no operador 1 e na inspeção A. Esse tipo de conexão tanto faz qual objeto você vai clicar primeiro. Então se eu clicar aqui na inspeção B e depois no operador 2, vai funcionar do mesmo jeito. Então, ó, clico aqui, clico no operador 2. Vocês vão ver que aparecem duas bolinhas vermelhas aqui indicando que essa conexão foi realizada, né? E aí a mesma coisa, clico no S do operador 3 para a inspeção C. A partir de agora, então, o software já está entendendo que esse operador está conectado a esse processo. Preciso dizer para o processo, então, que ele vai ser executado. Então, aqui ó, no processor, eu venho aqui e vou dizer que ele vai ser executado por um operador. Nós não vamos mexer ainda no tempo do operador, né? Mas eu preciso dizer que é o operador 1,
Então eu clico no conta-gotas e clico no operador 1. Espera aí que eu cliquei, está muito perto, né? Então eu venho aqui, processo, clico aqui para escolher o operador e clico aqui no operador 1. E aí já disse então que a inspeção A vai ser executada pelo operador 1. Vou fazer a mesma coisa para o operador 2 aqui na inspeção B. Então na inspeção B, venho aqui na parte de processor e digo para eles o seguinte: o operador que eu vou escolher é o operador 2. Mesma coisa aqui para a inspeção C. Vai ser feito através de um operador e o operador que eu vou escolher é o operador 3. Feita essa conexão, então agora, se eu apertar um Reset Run, a gente vai perceber o seguinte, que a hora que aparecer alguma matéria-prima aqui para o processo, esse operador vai começar a ficar, olha lá, ele até tem uma animaçãozinha, mas ele está aqui, ó, Utilize, ele está como utilizado, né? Depois ele passa a ficar disponível, né? Então já dá para perceber que eles estão resolvendo a questão do processo. Mas ainda assim, o que eu preciso? Eu preciso que esse operador ele vá e leve essa matéria-prima para o estoque de produto acabado. Né? Esse produto que foi realizado pela inspeção A, B e C, ele precisa ir e quem vai conduzir é o estoque acabado. Então, quando eu clicar aqui no processo, eu vou ter uma opção que é o Output. Deixa eu clicar 2 vezes aqui. E aí eu vou ter a opção aqui, ó, do Output. Quando eu vejo aqui, ele fala que ele vai mandar para a primeira porta disponível, e até aí é uma configuração que já estava no nosso modelo. Mas agora eu tenho que dizer para ele, ó, você vai usar um transporte. E quem que é esse transporte? Poderia ser qualquer coisa, uma empilhadeira, poderia ser uma esteira, né? Mas aqui no caso nós vamos dizer que é o operador. Espera aí que ficou muito longe, né? Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Então eu vou dizer que para esse processo aqui de inspeção A, quem vai fazer o output desse processo é um transporte e esse transporte vai ser o operador 1. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para o processo 2. Na hora que eu clico aqui no output, vou colocar um transporte e vou dizer que quem faz esse transporte é o operador 2. Continuando aqui na nossa inspeção C, dou 2 cliques. No output também vou dizer que eu vou usar um transporte. E esse transporte ele vai ser realizado por o operador 3. Pelo operador 3. Muito bom. Se eu tirar o zoom aqui agora, eu vou dar um Reset Run e a gente vai ver o que acontece aqui. Quando a matéria-prima chegar e ela passar pelo processo de inspeção, aqui o nosso operador vai estar como utilizado, né? Se eu clicar aqui, ó, aí agora vocês viram que ele veio para cá trazer a caixa e ele não voltou, ele está aqui no estoque acabado, ó. O operador 1 ele já voltou. Qual que é a diferença disso, né? Quando eu clico no operador, né, eu vou ter, provavelmente o operador 3 não vai voltar também. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, o operador 3 vai pegar a caixa e vai parar lá. Então eu vou dar um stop, um reset, para vocês entenderem o que aconteceu. Quando eu coloquei o operador 1 aqui, eu coloquei, assim como nos outros processos a gente aprendeu que existem aquelas triggers, né? No operador 1 a gente tem uma trigger também.
E o que essa trigger faz? Ela vai dizer o seguinte, ó, que on unload, na descarga, né, quando ele descarregar o que ele está carregando, eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar que ele vai viajar para um objeto. Ele poderia fazer várias coisas aqui quando ele descarregasse, mas eu quero que ele volte para um objeto. E qual que é esse objeto? O objeto é a inspeção 1. Vamos dar um zoom aqui, a inspeção A, né? Isso. Então ele vai voltar para a inspeção A. E aqui é importante que essa condição tenha uma prioridade grande, né? Então assim, ele não pode esperar outra coisa acontecer para ele voltar. Assim que ele descarregar, ele já tem que voltar. Então essa condição aqui diz que assim que ele acabar de descarregar, a próxima coisa que ele tem que fazer é viajar para o objeto. Vamos ver se funcionou então. Então no nosso caso aqui, o operador 1, ele deve voltar depois do estoque acabado, que ele deixar o objeto lá, né, que ele deixar o produto lá, ele volta. Vamos conferir, vou agilizar um pouquinho. Olha lá, ele vai e volta. Os outros, eles só voltam quando eles são acionados novamente. Porque a gente não colocou a trigger nesses caras aqui. Então agora eu vou dar um stop. Reset. Todos os operadores já voltaram. Agora eu vou vir aqui no operador 2 e vou colocar a trigger para ele. Então, ó, quando ele descarregar, ele vai fazer o quê? Ele vai viajar para um objeto específico. Qual que é esse objeto específico? Não, é aqui que ele vai viajar, ó. Editar, ele vai viajar na inspeção. A memória hoje está bem, hein? Então, quando o operador viajar, ele vai viajar para esse cara aqui, ó, para a inspeção B. Por que ele dá esse center object? Porque é a conexão que a gente fez. Ele já entende que aqui ele vai conectar com esse cara que já está conectado, né? Quem vai fazer o transporte é um cara que já está conectado. Ele já entende isso, mas é bom a gente sempre reforçar para não ter problema. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no operador 3. No operador 3, adiciono uma trigger que na descarga ele vai fazer o quê? Ele vai viajar para um objeto específico que ele já reconheceu aqui, que é esse objeto aqui, ó, inspeção C. Bom, vamos rodar aqui. Agora a expectativa é que todos esses operadores eles façam a ida e a volta, né? Então vou fazer o reset, o run. E aí eles vão fazer a ida e a volta. Eles vão e agora o operador 2 voltou, tá vendo? Olha lá. O operador 3, ele vai e volta. Ainda está um pouquinho rápido, eu vou diminuir um pouquinho aqui para a gente perceber. Olha lá, o operador 1 foi e voltou. O operador 3 está operando aqui, ele vai e volta. O operador também, o operador 2 também. Bom, o que acontece? Não sei se vocês perceberam, mas o software está programado, né? A gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, mas ele está programado para que esse operador ele faça um deslocamento no menor deslocamento possível. Então, se vocês olharem, eles vão e voltam pelo menor deslocamento possível. Tem como a gente alterar isso, e nós vamos alterar isso em algum momento, mas só para vocês entenderem que esse ainda não é um objeto de estudo nosso, mas dá para mudar também, tá bom? Bom, o que mais que a gente precisa fazer também aqui agora? Vou dar um stop, reset. Outra coisa que foi falado é que no processo aqui, depois da checagem, esse estoque de produtos aprovados,
quem vai fazer o deslocamento, quem vai fazer o remanejamento dele, quem vai fazer o deslocamento da matéria-prima aqui, né, do produto acabado, para esse estoque vai ser uma empilhadeira. Então vou colocar aqui como 65 Y0. E depois que sai daqui, né, que vai para os estoques rejeitados, ninguém vai fazer essa movimentação. Então, a movimentação que vai acontecer aqui é através de um transporter. E aí eu coloco aqui a empilhadeira. Vou chamar de empilhadeira. Empilhadeira. Coloco aqui numa posição, se eu quiser alinhar junto com o processo de checagem também não tem problema, né? Coloco aqui, ó. Não sei se está 45. Não, deve estar 46. 46. Posso mudar alguma coisa do visual dela também, não tem problema nenhum. Tá, vou colocar aqui como 7 para ficar fácil de ver. E mais uma vez eu preciso fazer a conexão, né? Então eu vou apertar o S, clico na empilhadeira e clico no processo de checagem. Apareceu os dois pontos, significa que a gente já tem a conexão pronta. Agora preciso que aqui no processo de checagem também eu tenha uma saída, né? Deixa eu só olhar aqui nas portas, né? O input mais o output. O output está falando o seguinte, ó, que na porta 1 ele está indo para o estoque rejeitado. E na porta 2 ele está no estoque aprovado, de acordo com as ligações que a gente fez. Bom, pessoal, então o que eu preciso fazer, né? No processo de checagem, eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho que, na minha saída, no meu output, eu já tinha uma questão condicional da porta, mas eu vou colocar que eu vou usar o transporte, né? Então eu venho aqui, seleciono, eu uso um transporte, mas eu preciso selecionar um transporte especial. Não pode ser um transporte qualquer. Por quê? Porque a empilhadeira só faz o transporte dos produtos aprovados. Os outros eles vão automaticamente para o estoque de produtos rejeitados. Então, para isso, eu tenho uma opção aqui, ó, que é lógica customizada. Quando eu venho aqui, ó, eu acho o transporte condicional. E aí, qual que é a condição que eu estou dizendo para o meu transporte condicional aqui, ó? Quando a porta for a porta 1, nesse caso aqui, né, você vai fazer o transporte pelo objeto 1. Só que no nosso caso, aqui nós vamos precisar colocar a porta 2, porque a empilhadeira faz o transporte dos produtos aprovados, que está na porta 2. E aí, só para conferir, posso pegar o conta-gota, colocar aqui em cima da empilhadeira. E aí a gente vai poder observar aqui, ó, a hora que eu dou um reset e run, eu vou poder observar que em algum momento, a hora que chegar o produto aqui, e ele for um produto aprovado, ó lá, ele vai ser levado pela empilhadeira. A empilhadeira não voltou, porque ela não foi requisitada novamente lá pelo processo de checagem. Então ainda falta fazer aquela configuração igual a gente fazia com o operador, né, de fazer ele voltar lá. Nós vamos ter que colocar uma trigger para quando ele descarregar ele voltar. Então, ó, vamos só ver aqui, aquela vermelha foi rejeitada, ó lá, agora veio uma caixa boa, a empilhadeira foi requisitada novamente. E assim por diante, sempre tiver uma caixa boa, a empilhadeira volta. Só que o que a gente quer agora, então, eu vou dar um stop, reset. O que a gente quer fazer com a empilhadeira, então, é colocar uma trigger aqui, né, que no unload, na hora que ela descarregar, né, na hora que ela descarregar, o que nós vamos fazer? Vamos mandar ela viajar para um objeto. E aí, qual que é o objeto, né? Ela vai viajar aqui para o processo de checagem. Essa condição é importante para não dar erro. Vou dar um reset e um run. De novo aqui, vamos observar a hora que chega uma caixa boa, ela recebe a caixa, leva para o estoque aprovado e volta.
para ficar disponível aqui agora para checagem. Chegou uma outra caixa, vamos ver se é boa. Não foi boa, já foi direto para o estoque de produtos rejeitados. Agora vamos ver essa caixa azul. Ela foi boa, foi aprovada, então quem fez o transporte foi a empilhadeira. Bom, pessoal, então o modelo ele está coerente com aquilo que foi pedido, né, no exercício. A empilhadeira ela está se deslocando, levando o estoque, levando os produtos que foram aprovados, né. A única coisa que, assim como os operadores, ela ainda não tem uma rota definida para ela se deslocar. E isso vai ser uma coisa que nós vamos tratar aí nos próximos vídeos. Ela está levando o menor caminho possível e também não leva em consideração distância, nem velocidade, nem nada. Então tem várias configurações que a gente pode colocar aí para a empilhadeira, assim como para os operadores também. E aí nós vamos ver nos próximos vídeos. Mas até aqui, nosso modelo está tranquilo, coerente. Vamos dar um stop, reset e vamos salvar aí como modelo 4 para a aula 7.